Paulo Guedes está balançando no cargo. A novela inclui fritada, Big Bang, Bolsa Família. Vamos analisar isso com a ajuda de Maurício Bento. Irapuan Santana também comenta a criação do novo tribunal e vamos conhecer a líder Livres Fernanda Montefort. Veja agora o Livres Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está sendo fritado em praça pública e crescem os rumores sobre se ele terá o mesmo destino de outros que passaram por isso no governo Bolsonaro, a demissão. Nas últimas semanas, o centrão e os militares do governo parecem ter convencido de vez Jair Bolsonaro de que a melhor estratégia para se manter popular é abrir a torneira dos gastos. Não que Bolsonaro precisasse de muito esforço para ser convencido disso, né? Vamos combinar. Mas ao que tudo indica, os ganhos de aderir às teses de Guedes já não compensam mais. A gastança deve vir através do Plano Pro Brasil. O primeiro anúncio de gastos veio por meio do programa Casa Verde e Amarela. Essa é a tentativa de Bolsonaro de agradar quem precisa de uma casa e sabe como é, por tabela ainda garante que o bolso dos empreiteiros fique cheio. A pressão por verbas para mais obras também segue em alta. Ontem, Bolsonaro deu aval para o Pro Brasil receber mais 6,5 bilhões de reais em verbas focadas em novos projetos. Guedes até tentou manter o valor abaixo dos 4 bilhões, mas Bolsonaro insistiu em liberar uma quantia maior e conseguiu. Agora, o Centrão e os Ministérios da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional terão 6 bilhões e meio para gastar na construção de obras públicas. O ministro não está conseguindo cortar sequer o gasto necessário para manter o Pro Brasil estruturado, porque além de todo o dinheiro gasto em obras, o programa vai precisar de mais de 400 mil reais por ano para manter um comitê técnico funcionando. Lembra daquele Guedes que prometia zerar o rombo das contas públicas? Pelo visto, morreu. O ministro que prometia privatizar e fazer várias reformas se tornou agora apenas um contador de gastos do Planalto. Resta saber até quando o ministro vai continuar se prestando a esse papel de aceitar todas as vontades de Jair Bolsonaro. Façam suas apostas. Falando no ministro Paulo Guedes, o ministro deve apresentar nos próximos dias o seu Big Bang. O apelido bizarro é o nome dado a um conjunto de projetos que o governo deve apresentar nos próximos dias, elaborado pelo Ministério da Economia. Sobre isso, vamos conferir agora o comentário do nosso associado mestre em economia, Maurício Bento. Com relação às propostas do chamado Big Bang Day, o governo acena com propostas potencialmente positivas e potencialmente negativas. Digo potencialmente porque, como nós ainda não temos os detalhes das propostas, fica difícil fazer uma análise precisa do custo-benefício delas. Porém, nós temos que trabalhar com o que temos. Em relação às propostas potencialmente positivas, nós temos, por exemplo, o Renda Brasil, que é uma bem-vinda reforma dos programas sociais, expandindo o Bolsa Família e cortando programas ineficientes, como, por exemplo, o abono salarial e o seguro-defeso. Então, é uma boa proposta. Outra boa proposta, no caso, é a carteira verde e amarela focalizada apenas nos trabalhadores que mais precisam, no caso, aqueles que ganham até um salário mínimo. Essa seria positiva porque, sendo focalizada, beneficia quem mais precisa e, ao mesmo tempo, tem um custo fiscal baixo em relação ao custo fiscal que seria uma política de desoneração universal, né? E uma terceira boa proposta, no caso, é o fim de indexações. Como nós sabemos, a despesa pública é tão indexada que é muito difícil fazer um ajuste fiscal, porque às vezes o salário mínimo sobe, por exemplo, e aumenta inúmeras outras despesas. Então, diminuir indexações facilitaria o ajuste fiscal de curto e de longo prazo. Porém, nós temos também propostas potencialmente negativas, ou que, no mínimo, colocam um grande risco para o brasileiro. A primeira delas, por exemplo, é a criação de novos impostos, ou aquele imposto de transações, imposto sobre transações digitais, ou, no caso, nova CPMF, como vem sendo chamada pela imprensa. Então, nós sabemos que o governo vem sempre fazendo ajuste fiscal pelo lado da Receita nos últimos 30 anos. Então, quando o atual governo propõe um novo imposto, para a gente ficar bastante receoso. Não me parece uma boa proposta. Por fim, uma outra proposta que é um grande risco é o aumento do gasto em infraestrutura. Nós sabemos que o Brasil precisa de infraestrutura, porém o governo não tem se demonstrado muito eficiente nesses gastos, né? Nós temos obras superfaturadas, obras paralisadas, obras que nunca se concluem. Então, nós podemos pensar que em concessões, em delegações à iniciativa privada, isso facilitaria o aumento da infraestrutura sem onerar o pagador de impostos. Hoje também é o prazo para Paulo Guedes apresentar a sua proposta do Renda Brasil. O ministro da Economia passou as últimas semanas raspando os cofres em busca de uma fonte de financiamento
para o Bolsa Família do Bolsonaro. Como resultado, ele resolveu acabar com o abono salarial e extinguir os descontos do imposto de renda que são dados a quem paga pela sua educação e saúde. Bolsonaro não gostou da ideia, disse que custear o programa com dinheiro da classe média e dos que ganham até 2 salários mínimos era, abre aspas, tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, fecha aspas. Não é novidade para ninguém que o presidente quer um Bolsa Família para chamar de seu. Bolsonaro sabe que o auxílio emergencial é responsável por grande parte da sua popularidade hoje e falta agora combinar com Guedes quem é que vai pagar a conta. Se todos aqueles beneficiários que ganham programas ou os que estão no topo da pirâmide recebem os seus benefícios por meio de alíquotas especiais de imposto, como ocorre, por exemplo, com a indústria automotiva. E como a gente já tratou ontem, a Câmara aprovou a criação do Tribunal Regional da 6ª Região. Hoje vamos ouvir a análise sobre esse assunto do nosso consultor jurídico, Irapuan Santana. A criação de um novo Tribunal Regional Federal em Minas Gerais tem levantado alguns debates a respeito do acerto dessa decisão. A partir daí, existem algumas justificativas que foram colocadas no PL, né, que seria o aumento da produtividade, né, da entrega, né, das decisões e dos processos que seriam finalizados com mais rapidez e também porque aumentaria o acesso à justiça. Entretanto, a gente tem que pensar que se esse gasto a mais, qual esse impacto, se ele vai ter dentro disso aí um custo-benefício relevante. E não nos parece que vai resolver o problema da superlotação de processos por conta do aumento de mais um tribunal, né? Porque, na verdade, a torneira, que é onde está a origem dos processos, está aberta, né? A Constituição continua reconhecendo vários direitos e, dentro disso aí, o Estado ele continua sendo um dos maiores litigantes. Então, não faz sentido a gente pensar em criar mais tribunais para que exista aí uma diminuição dos processos. E agora vamos até Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, conhecer a nossa líder livres, Fernanda Monteforte. Há mais de 20 anos potencializo pessoas e empresas. Pude perceber na prática o quanto o indivíduo bem estimulado pode se tornar um agente de mudanças positivas na sua vida, na sua família e na sociedade. A pluralidade, a democracia, a liberdade para empreender e ser são imprescindíveis para uma sociedade mais justa, sensível, próspera e feliz. Esse foi o Livros de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, o Livros de Notícia de segunda a sexta-feira traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.